Bom, e o que a crise está prejudicando a economia, ninguém tem dúvidas, mas qual deve ser a dimensão? Denise Campos de Toledo, um convidado aqui no nosso Jornal da Manhã. Denise. Exatamente, Tiago. Há uma grande incerteza no ar quanto ao que pode acontecer com a economia brasileira e claro que as previsões não são positivas. E nós vamos falar sobre isso agora com o economista Armínio Fraga, que é ex-presidente do Banco Central. Doutor Armínio, bom dia. Bom dia. Bom, nós estamos vendo o governo tomando uma série de medidas para tentar minimizar, na verdade, o impacto negativo do coronavírus e das medidas que estão sendo tomadas, fechamento de lojas, do comércio, uma série de questões aí que estão colocadas que, claro, vão desacelerar ainda mais a economia brasileira. Eu queria saber se, na sua visão, o governo está indo agora no caminho correto do ponto de vista de minimizar o impacto, porque não tem como escapar, não é? Pois acho que o agora é a palavra operativa aqui. O Brasil chegou tarde nesse processo de tentar minimizar o dano, mas ainda há tempo para fazer muita coisa. O impacto na economia já é praticamente garantido e vai ser bastante significativo. E aí eu vejo algumas áreas onde o governo pode atuar. Existe todo o mundo da logística, que está sendo prejudicado com as necessidades das pessoas se protegerem. O governo pode coordenar e agir nessa área. E existem algumas outras áreas onde o governo pode, excepcionalmente, liberar gastos que vão ter um impacto muito importante. São 3 em particular. Primeiro, na medicina, existe uma carência muito grande de leitos, principalmente leitos de emergência, então é preciso uma corrida para tentar aumentar no que for possível essa área. A vacinação, os testes para detectar a doença andam também mal aqui, talvez seja possível importar alguma coisa, então essa seria uma pequena contribuição que teria grande impacto, se for possível. E outras na área da medicina. Depois, em segundo lugar, o impacto social. Aí o governo já anunciou algumas medidas recentes e eu acho que tem muito mais a fazer. O Brasil tem canais de distribuição de recursos importantes, razoavelmente azeitados, o Bolsa Família, o próprio Cadastro Único, e aí eu creio que cabe alocar recursos e trabalhar para que esses recursos cheguem à ponta. Mais ou menos metade da população não trabalha no setor formal, né? Tem muita gente desempregada e muita gente no setor informal. Então, cabe, de fato, priorizar. Acho que o governo já deu alguns passos nessa direção. É preciso fazer mais. E, por último, existe todo um conjunto da economia que vai viver com um colapso das suas receitas. E esse tipicamente está no setor de serviços, esse setor enorme emprega muita gente. Então, além de cuidar dos mais necessitados, vai ser fundamental também proteger ao máximo o emprego e, com isso, garantir alguma chance de que a economia continue minimamente funcional durante essa fase que pode não ser curta. Agora, essa situação toda, ela pode ter um impacto um pouco mais duradouro para a economia brasileira. Por exemplo, as empresas podem ter um acesso mais fácil a capital de giro, de empréstimo, só que são empresas que não planejavam se endividar. Tem outras que já vivem aí numa situação meio de desequilíbrio, que vão fechar, vão ficar sem renda, reduzir jornada, reduzir salários, essa ajuda de R$200 que pode ser dada para autônomos. Isso consegue minimizar? A gente não vai ficar com uma herança muito ruim se durar 3, 4 meses essa situação toda, porque a gente vê claramente uma limitação fiscal do governo. Mesmo que ele aumente a meta deste ano, que ele gaste mais, que deixe de lado toda aquela austeridade fiscal, há uma limitação, acho que estrutural da nossa economia, não tem? Tem sim. Deixa eu responder na ordem inversa, então, da sua pergunta. Primeiro, a questão fiscal. É fato notório que o Brasil precisa de um ajuste estrutural importante nas suas contas. Tá? Nós temos ampla experiência com o mal que faz viver com bagunça nessa área, sendo assim muito objetivo. E, no entanto, nesse momento, eu
falo com muita convicção, e eu sou um fiscalista assim, de primeira cepa, eu falo com muita convicção que cabe sim o governo gastar, são gastos temporários, e que se eles forem bem direcionados, como eu mencionei, na linha do que eu mencionei agora há pouco, assim, vale a pena. Tá? Não vão ser 3 pontos do PIB gastos agora nos próximos meses ou trimestres que vão afetar a nossa trajetória de dívida de uma maneira relevante. E, no entanto, elas podem ter um impacto social extraordinário. Agora, no ponto que você levantou, que foi o último da minha listinha, tem muitas empresas que vão ter um colapso absoluto de receita. E essas empresas, se perderem receita por 3, 6, 9 meses, elas vão quebrar. Isso que aconteceu foi um colapso, uma calamidade raríssima, né? Esperamos nós, até a nossa história sugere isso. E eu vejo aí espaço para solidariedade, acho que programas vão ter que ser desenhados para ir além das medidas que já foram cogitadas. Tem muita gente pensando nisso. A administração de um programa como esse não é fácil, mas eu creio que em pouco tempo é possível se desenhar alguma coisa. Isso vale a pena também. Estamos entrevistando o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Presidente, agora a pergunta de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, Armínio. Eu queria perguntar exatamente sobre esse ponto. A gente sabe que está vivendo uma situação muito atípica, muito particular e que exige medidas drásticas, muitas vezes. Por outro lado, a gente também sabe que o Brasil está muito longe de ter liberalismo na economia. Nós estamos muito longe, mas temos um ministro que é um liberal e que tem uma reforma, uma agenda de reformas liberais. Agora, já temos visto aí economistas mais heterodoxos assanhados, dizendo que fracassou o liberalismo. Ou seja, eles querem confundir o que são medidas pontuais, necessárias e urgentes com jogar no lixo a ideia de austeridade. Isso não te preocupa que possa ter uma guerra de narrativas a favor da heterodoxia, novamente, que foi responsável pelo Brasil ter tantos problemas no passado? Olha, é claro que nessa hora aparecem oportunistas aí de todas as cores. E é preciso tomar muito cuidado. A questão da austeridade aqui no Brasil está meio torta no debate, porque essa crise toda começou com o abandono de uma política responsável. Eu acho que a palavra austeridade, às vezes, ela é mal entendida. Então, nós estamos pagando um preço por isso até hoje. O liberalismo são outros 500. Assim, nós temos um ministro liberal, mas temos um presidente que não é liberal. Então, também acho que fica difícil rotular, sabe? O momento que exige uma presença do Estado, é um momento muito raro, as questões assim, de incentivos de longo prazo não se colocam, mas, no entanto, as soluções têm que ser bem desenhadas, porque sem o mercado é difícil que elas cheguem muito longe. Então, assim, por exemplo, o tema da logística e as favelas. Existem mecanismos de distribuição funcionando nas favelas. No entanto, as favelas vão ser imensamente atingidas por essa epidemia, é da natureza da aglomeração. Então, vai ter que haver uma combinação inteligente ali no chão de apoio do governo e dos mecanismos naturais que já existem lá. E eu acho que vale no resto da economia, mas eu não vejo, assim, eu nunca vi o Brasil assim, aplicar uma receita liberal na íntegra. Então, acho que aqui é difícil não espalhar um pouco da culpa para tudo que é lado, sabe, Rodrigo? Bom, nosso tempo está se esgotando. A gente faz uma última pergunta com o Paulo Matias, que está aqui nos estúdios. Paulo Matias. Armínio, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor no seguinte sentido. Nós temos alguns projetos de leis que estão lá no Congresso Nacional que visam exatamente redirecionar o fundo eleitoral e o fundo partidário para o combate ao coronavírus. Mas o senhor, como um economista, o senhor como um bom entendedor de economia, eu queria que desse um panorama para nós
do que representa esse recurso e aonde ele seria mais útil, né? Em que área da nossa economia seria mais útil. Obviamente que não seria útil em campanhas políticas, nem muito menos em financiamento de partidos políticos, né? São 3 bilhões de reais, 2 bilhões do eleitoral e 1 do partidário. Para onde deve ir esse dinheiro? Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu penso que essa é uma questão mais geral. Assim, não é difícil olhar o orçamento brasileiro como um todo e repensar um monte de assuntos, sabe? O Brasil gasta 80% do gasto no Brasil vai para funcionalismo e previdência. Então, se nós quisermos olhar realmente aonde existe dinheiro, não só para administrar a crise, porque eu acho que é uma coisa temporária, isso vai ter que acontecer, mas para melhorar o funcionamento da nossa economia, da nossa sociedade, é preciso começar aí. Acho que é preciso pensar numa reforma do Estado, reforçar a reforma da Previdência, que foi um excelente primeiro passo, e o fundo partidário se insere nesse contexto. Eu penso que se os parlamentares, se o legislativo achar que tem recurso sobrando, não vai faltar uso nesse momento, sabe? É um tema, é um de muitos, mas seria interessante explorar isso sim. Encerrando a nossa entrevista. Nós conversamos com Armínio Fraga, economista, ex-presidente do Banco Central. Armínio Fraga, muito obrigado, bom dia. Bom dia para você.